Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, até aqui fora dos microfones, já pedi a permissão aqui para o meu líder de governo, expliquei para ele a situação e vou votar, vereador Tomé, momento oportuno, pela derrubada, né, desse parecer de inconstitucionalidade. Por quê? Porque eu entendo que esse seu projeto é muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. E até gostaria de explicar, porque a gente fala que institui o mercado das pulgas, né? Tem gente que não entende o que é isso aí, né? Ué, mas será que vão vender pulga lá? O que é que vai ser? Tem pessoa que não entende. Mercado das pulgas, para quem não conhece, né? Não, é sério mesmo, não é menosprezando aqui as pessoas, né? Ou subestimando a inteligência das pessoas, só que tem pessoa que realmente não entende o que é mercado das pulgas. Fiz aqui uma brincadeira, mas brincadeiras à parte. Mercado das pulgas, para quem não sabe, que como o senhor já falou, e acontece e dá certo em muitos lugares, é aquele mercado, né? Aquela feira que acontece, né? Onde as pessoas elas disponibilizam tudo quanto é tipo de objetos antigos, como se fala, antiguidades, coisas muito raras, né? Então, e é algo muito bonito. Por quê? Porque ali tem o lado artístico, cultural, histórico, né? Por exemplo, eu não estou aqui fazendo propaganda, né? Mas aqui na nossa cidade, aqui na Sinimbu, né? Mais ao final da Sinimbu, nós temos algumas lojas de antiguidades, né? De coisas antigas. E tu entra lá dentro, é como se você voltasse na máquina do tempo, voltasse há décadas ou há séculos atrás. É muito bacana, porque é uma forma, né? Hoje em dia a gente vive na era da modernidade, da tecnologia, né? Da internet, todo mundo conectado, né? Hoje em dia, como já foi falado aqui, algumas vezes, as crianças praticamente nascem com um celular na mão, né? Nascem com o celular na mão. E o que acontece? Às vezes a pessoa, né, tem criança que ela sabe, ela conhece muito bem o que é um celular, um tablet, um notebook, a internet, ela navega, ela faz isso, faz aquilo. Mas parece que o passado, né, tu fala o que é uma vitrola, não sabe o que é. Não é verdade? Tem coisas que estão ficando assim no esquecimento, e isso a gente não pode deixar apagar. Quando eu entro nessas lojas, eu gosto de entrar e ver. Pena que eu não posso comprar muita coisa, né? Porque, na verdade, o que é raro é caro, porque não existe mais. Não existe mais, né? Tem gente que não dá importância, por exemplo, uma roda de carreta. Parece lixo, né? Uma coisa velha, uma roda de carreta, uma roda de arado, um arado. Tem gente que não sabe o que é um arado. E daqui mais alguns anos não vai saber o que é um trator. Não sabe o que é uma enxada. Né? Enfim, aqueles objetos lá de plantar, né? Manualmente e tal. Aqueles relógios antigos. Então, enfim, quando eu vou nesses lugares, o que eu me lembro, vereador Tomé? Os rádios antigos, aquelas televisões antigas, né? Quando eu entro nesses lugares, sabe o que eu penso? Eu me lembro do meu pai, eu me lembro da minha mãe, dos meus avós. Meu presidente, já que está cedo, né, e a gente tem esse poder regimental, vamos falar um pouquinho mais, o projeto é importante. Uma declaração de líder. Declaração de líder da bancada do PR, segue com a palavra o vereador Renato Nunes. Muito obrigado. Então, quando eu entro nesses lugares, o vereador Tomé,
É como se eu entrasse na máquina do tempo, voltasse lá atrás. Eu fico pensando, poxa, meu avô usou um relógio desse. O meu bisavô usou essa máquina aqui para trabalhar. Se não fosse ele, eu não existia, né? Se não fosse ele, eu não existia. Porque não... Então, é algo muito importante. Eu tenho aqui na casa também, por exemplo, que se assemelha a esse projeto de Vossa Excelência, a Feira Musical. A Feira Musical, que é um outro projeto belíssimo. Diga-se de passagem, não é porque fui eu que apresentei, mas realmente é muito bom, porque valoriza os cantores, os artistas, os compositores, os grupos musicais, as bandas musicais aqui da nossa terra. E esse é o projeto, que é o mercado das pulgas, é um tipo de feira, de mercado, que valoriza a nossa história, poxa. Que valoriza a nossa história. Por exemplo, é como os prédios antigos, né? Nós temos aqui na nossa cidade, prédios que foram, como se diz, tombados, né? Houve o tombamento, né? E tem outros lugares que eles construíram uma parte, mas preservaram aquela parte antiga. E tem uma música, acho que os senhoras vereadoras sabem que eu gosto muito do tradicionalismo, né? O CTG, por exemplo, é como se fosse um mercado das pulgas, porque preserva a nossa história, preserva o passado. Uma coisa que não tem valor, por exemplo, pega aí, como eu falei, uma roda de carreta, um arado, uma coisa antiga assim que não tem valor para ninguém. Pequena parte, vereador. Isso aí lá no CTG, meu amigo, é uma obra de arte, algo muito valioso. Um lampião, não estou falando do lampião aquele da Maria Bonita lá, é outro. Lampião aquele a querosene, né? Porque antiga... Tem gente que não, a gurizada hoje não sabe o que é um lampião. Eu acho que elas pensam que a gente sempre teve a energia elétrica, né? A internet, que a gente já nasceu com a internet, um tablet, com um celular ali navegando nas redes sociais. Tem gurizada aí que não sabe que tinha o Orkut. Então imagina, né? Aqueles ferros, passar com brasa. Né? Olha a dificuldade que era. Né? Quem pediu a parte? Vereador Flávio Cassina, por gentileza. Vereador Renato, eu não sou dos vereadores mais viajados aqui da casa, até conheço pouco mais que Flores da Cunha. Mas em algumas cidades que eu estive, e cito como exemplo Buenos Aires, existe uma feira de antiguidades de San Telmo. É uma coisa fantástica. Próxima à Bomboneira, estádio do Boca Juniors. E essa feira de antiguidades, ela tem tudo o que se possa imaginar. E até me chamou a atenção, tinha um artigo lá que eu olhei aquilo e me impressionou. E eu digo, eu quero ver isso aqui. Era um marfim, tudo trabalhado, né, com gravações, feito na China. Aí eu resolvi pedir o preço, $25.000. Mas daí a pouco veio um cidadão e comprou. Quer dizer, se eu sou pelado, nem necessariamente, nem todo mundo tem que ser, né? Mas eu digo isso para dizer que a variedade de produtos que tinha, de antigos principalmente, uma coisa fantástica. E aquilo é um procedimento turístico da cidade de Buenos Aires internacional, é divulgado internacionalmente. Então já virou uma coisa que não tem quem não vá a Buenos Aires que não seja induzido a visitar essa feira. Se sobrar um espaço, uma parte. Obrigado, vereador Flávio Cassina. O senhor disse que não é um dos mais viajados, mas quando Deus disse haja luz, o senhor puxou a enfiação, né?
Estou brincando. Uma parte, senhor Obrigado, vereador. vereador Renato. Vossa Excelência toca num ponto muito importante. O Cassina citou São Telmo, nós poderíamos citar a Feira de Antiguidade de Montevidéu, que está no calendário turístico da cidade, como está São Telmo para Buenos Aires. Então, isso é um motivo de incentivo ao turismo, de arrecadação na cidade, e é um passeio fantástico, é voltar no tempo. Eu fui criado por uma mãe que era costureira e que todas as noites me pedia para encher o Aladim com 1 litro de querosene, e ela costurava até terminar o querosene. Era 11h30, meia-noite, meia hora, dependendo de como escurecia mais cedo. E isso, os jovens nem sabem o que é esse lampião, o Aladim, o Petromax, o ferro à brasa, que Vossa Excelência citou, né, que fazia com que as pessoas botavam em cima do fogão a lenha para esquentar ele, às vezes para ajudar, porque só a brasa não era suficiente. Então, cumprimentos ao vereador Tomé, projeto interessante, e Vossa Excelência toca bem no cerne da questão. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. E o espírito desse mercado das pulgas, né, é exatamente esse. É valorizar o nosso passado, a nossa história. Eu vejo assim. O vereador Flávio Cassino, o senhor disse que teve lá uma situação lá que o sujeito pagou não sei quantos mil lá para 25 mil dólares. Quer dizer, ainda bem que, né, tem pessoas que investem dinheiro nessas coisas, porque é uma forma deles preservar. É uma forma deles guardar a história, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho alguns objetos, alguns utensílios, né, antigos. Por exemplo, eu tenho um fogão a lenha lá, dos mais antigos, que eu nem uso, não está funcionando, mas está lá, e eu tenho prazer de ter aquele fogão lá. Tem algumas outras coisas antigas também. Eu tenho uma máquina de costurar, que era da minha avó, né? Aquela com o pezinho lá, né? Enfim, está lá em casa, está guardadinho. Alguém diz, por que não bota fora? Por que eu vou botar fora? Mas isso aí não vale nada. Pode não valer para ti, mas para mim vale. Pode não valer para ti, mas para mim vale. Eu tenho uma das coisas que eu herdei do meu pai, só para terminar, senhor Nobres Pares. Por exemplo, eu não herdei dinheiro, bens, propriedades. Sabe o que eu herdei do meu pai? Uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta, tem tudo quanto é tipo de ferramenta lá. Ferramentas antigas, mas que funciona. Não, ferramentas não é só a caixa de ferramenta. A caixa com todas as ferramentas lá dentro. Lá. Aquelas ferramentas que ele usava para me dar comida, para me sustentar. Meu pai era eletricista e ele muita enfiação, muita parte de eletricidade ele fez, né, em casas, em obras. Naquela época fazia aquela instalação no poste, né? Então tem todas as ferramentinhas lá, os alicates, tem coisa que está hoje em dia tem coisa muito melhor, ferramenta bem melhor. Mas aquelas ferramentas para mim têm muito valor. Não vou vender. Não dou, não vendo, não empresto. E sabe uma coisa que eu tenho também, só para concluir, senhor presidente? Duvido aqui algum vereador que tenha. Eu tenho o primeiro sapato que eu tive na minha vida. O primeiro sapato que eu tive na minha vida, o meu pai guardou de couro, antigo, de couro. Meu pai guardou todos esses anos. Agora, um pouquinho antes dele falecer, ele me entregou. Agora vou te entregar. Teu primeiro sapato. Talvez para muita gente não vale nada, mas para mim vale. Isso é o mercado das pulgas. Peço a palavra, presidente. História, cultura, peço a palavra. Lazer, diversão, por que não? Presidente. E é uma máquina do tempo, de você voltar no passado e valorizar, né?
como diz a música gaúcha, aquela, eu não vou matar meus avós para ficar de bem com os netos. Não. Tem que guardar muito bem a nossa história. Parabéns, vereador. Estou liberado aqui pelo meu líder de governo. Vou votar junto com o senhor a favor do projeto e contra o parecer de inconstitucionalidade. Está em discussão.